Olá, meu nome é Daniele Correia. Hoje nós vamos falar de evolução em seleção natural, correspondente à aula 31. Bom, o que é evolução? Então, a evolução corresponde ao processo de mudança que originou os seres humanos e diferenciou como espécie, né? Então, todo processo de evolução é um processo de mudanças. Mudanças sempre para melhor, né? Então, nós temos aí constantes mudanças e esses seres vivos, eles vão se adaptando ao novo meio. O Charles Darwin foi o primeiro a propor a relação de parentesco entre as espécies. Então, ele viu que, por exemplo, havia semelhança entre um ser vivo e outro, né? E ele acreditou que essa semelhança era gerada por um grau de parentesco, né? Então, todos tinham em comum um ancestral. Então, as espécies que tinham semelhanças, elas acabavam se originando de um ancestral em comum, né? E aí, o Darwin, com essa teoria, ele deu origem ao darwinismo, que é o nome dado à teoria evolucionista baseada nas suas ideias. Assim como outras teorias evolucionistas, o darwinismo defende a descendência, né? Então, ele acha que, como uma espécie se assemelha a outra, ela descende dela, né? Então, ele defende que a descendência com modificação, contrapondo, portanto, a ideia fixa de que as espécies são imutáveis, tá? Então, ele acha que as espécies mudam, né? E mudam de acordo com as suas descendências. Então, elas são semelhantes entre si porque descenderam de um ancestral em comum, tá? O darwinismo, ele baseia-se em dois pilares. Então, a ancestralidade comum e a seleção natural. E é isso que nós vamos ver hoje. O Darwin foi um importante naturalista britânico que ficou conhecido por toda a sua obra, né? A origem das espécies por meio de seleção natural foi publicada em 1859. Nela, o Darwin tentou explicar os mecanismos que levam às mudanças nas espécies ao longo do tempo e são responsáveis pelo surgimento de novas espécies. O seu trabalho, ele apresenta os dois pontos principais, que é o que nós vamos abordar: a ancestralidade e a seleção natural. Bom, vamos começar pela ancestralidade comum. Então, Darwin, em seu trabalho, ele mostrou evidências de que as espécies sofrem mudanças ao longo do tempo. E elas surgem por meio de uma sucessão de ancestrais. Ele utilizou a expressão descendência com modificação para explicar essa ideia, né? Então, ele foi o primeiro a apontar, por exemplo, que nós, né, os Homo sapiens, eles tinham parentesco com os chimpanzés, né, com os macacos, por conta da semelhança das mãos, dos pés, da forma do crânio. Então, ele foi o primeiro a dizer que nós descendíamos do macaco, ou seja, viemos do macaco, né? Mais tarde, ficou comprovado que não viemos do macaco, e sim de um ancestral em comum, né? Bom, segundo Darwin, as espécies apresentam, portanto, ancestrais comuns e sofrem modificações ao longo do tempo que levam ao surgimento de novas espécies. Essa ancestralidade comum pode ser demonstrada quando a gente observa, por exemplo, as características homólogas. O que são características homólogas? São as estruturas que são semelhantes. Então, por exemplo, o crânio do macaco é semelhante ao nosso, os dentes são semelhantes aos nossos, as mãos e os pés são semelhantes aos nossos. Então, isso são estruturas, são características homólogas. Então, os membros anteriores dos mamíferos, né, são estruturas homólogas. Quando a gente compara o nosso membro superior, nosso braço, com o do cachorro, da baleia, dos morcegos, a gente percebe o quê? Que eles têm a mesma função, né? Então, a função da locomoção, a função, por exemplo, no macaco também de pegar alguns objetos, né? Então, a gente percebe que são estruturas homólogas e que foram se adaptando dependendo do seu meio, né? E aí acabaram tendo aí funções diferentes. Mas o esqueleto é o mesmo, né?
Essas estruturas, elas não surgiram de maneira independente em todas essas espécies. É muito provável que teve um ancestral em comum que derivou todas as espécies. E na seleção natural? Bom, na seleção natural, o Darwin fez uma série de observações e pôde concluir que as populações, elas apresentam indivíduos com diferentes características, as quais podem ser passadas de uma geração para outra. Aqui já entra a genética, né? E depois, mais para frente, o Mendel vai descobrir isso, né? O Mendel vai ver o princípio da hereditariedade, onde uma característica é passada para outra através dos genes, né? Mas no caso aqui, o Darwin não tinha essa noção ainda. Então, os indivíduos que herdam características que lhe conferem vantagens de sobrevivência, eles apresentam maior chance de se desenvolver e reproduzir, passando essa característica aos seus descendentes, tá? Então, aqueles que apresentam características menos vantajosas, apresentam, então, menos chance de sobrevivência e de reprodução. E aí, ao longo das gerações, essa característica vantajosa, ela vai aumentando e os indivíduos que não possuem, eles vão morrendo, né? Então, o que o Darwin fez? Ele começou a observar, e esse é um exemplo clássico, o pescoço da girafa. Aí ele viu que existiam girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. As girafas de pescoço curto, elas tinham dificuldade de conseguir seu alimento em locais mais altos, né? Que no caso são as árvores. E quando os vegetais que estavam mais baixos acabavam, né? Estavam escassos, essas girafas elas acabavam morrendo. Já as girafas de pescoço longo, elas apresentavam uma vantagem. Então, elas conseguiam se alimentar tanto das árvores mais baixas, quanto das árvores mais altas. E aí, elas não morriam. Então, ao longo do tempo, ele observou um aumento da população de girafas de pescoço longo, uma vez que elas tinham mais chance de sobrevivência e reprodução. E elas passavam essas características aos seus descendentes. Então, Darwin considerou que isso é uma seleção natural, ou seja, ninguém interferiu. O próprio meio impôs condições que só as girafas de pescoço longo eram adequadas para aquele meio para sobreviver, né? Então, olha aqui no caso da girafa, né? Então, ele observou que antigamente existiam girafas de pescoço grande e pescoço curto. As do curto foram extinguidas, né? Porque não sobreviviam aí a alimentação que precisava atingir aí as árvores mais altas. E aí, com o tempo, só sobrou girafa do pescoço longo. E na figurinha de baixo, nós temos aí, ó, o membro humano, né? Que é nosso braço, que tem os ossos, né, os ossos da mão, os ossos do braço e antebraço, que na verdade são iguais às do galo, por exemplo, as do morcego e a da baleia. Então, observem que os mesmos ossos existem nos três membros, né? Só que eles mudam o seu formato, dependendo da sua função. Então, da baleia, precisa-se o quê? Precisa-se mais dos ossos da mão, que é a da nadadeira. Por quê? Porque a baleia nada, né? O morcego também precisa desses ossos longos devido ao voo, né? Já o galo não. O galo é para locomoção terrestre. Então, é bem semelhante ao nosso. Então, tudo isso a gente chama de estrutura homóloga, certo? Bom, agora vocês têm os exercícios do 7 ao 16 para estarem fazendo e me entregando até a data acima. Bons estudos para vocês.